Oi, gente! Hoje eu vou falar de uma estrutura muito pequena da nossa pele, mas que pode ser um grande problema para algumas pessoas, que são os poros. O que exatamente são os poros? Por que eles aparentam ser maiores em algumas pessoas do que em outras? E será que existe tratamento? É isso que eu vou explicar para vocês no vídeo de hoje. Os poros são a parte visível de uma estrutura da nossa pele, que se chama de unidade pilosebácea. Então essa estrutura nasce na camada mais profunda da pele, a derme, e ela é composta pelo folículo piloso, que é o pelo, pelo músculo piloeretor, que é o músculo que deixa o nosso pelo arrepiado quando está frio, pelas glândulas sebáceas, que produzem o óleo, o sebo, e pelas glândulas sudoríparas em grande parte do corpo. Tanto a glândula sudorípara quanto a sebácea vão secretar suor e óleo no canal do folículo piloso, e essa secreção vai caminhar até a parte superior da pele e vai sair no furinho, que é um ósseo, que é o conhecido poro. Então todo mundo vai ter essa estrutura. Então é importante a gente entender que o poro faz parte da anatomia normal da pele, e é normal e todo mundo tem eles. E quando que a gente fala que o poro está alargado? Então não tem uma definição 100% correta para isso, mas acredita-se que eles sejam visíveis a partir de um diâmetro de 0,02 milímetros, e nos estudos científicos eles consideram que um poro é dilatado a partir de 0,1 milímetro. Mas então por que tem locais do corpo e pessoas em que o poro parece ser mais alargado? Isso pode acontecer tanto por fatores inerentes ao próprio indivíduo, quanto pela interação com o ambiente externo. Existe primeiro uma predisposição genética, então pessoas que têm familiares com poros mais alargados também têm a tendência de tê-los, e além disso acredita-se que as mulheres tenham poros mais largos do que os homens no geral. E lembra que eu falei que a glândula sebácea, que é a que produz o óleo, faz parte dessa estrutura anatômica? Então quando ela trabalha demais, ou seja, em locais de pele oleosa, como o nariz e a região malar, em pessoas que têm a pele mais oleosa no geral, por ela trabalhar mais, o orifício de saída também vai ser maior e o poro vai ficar mais dilatado. Por isso que algumas mulheres relatam que durante o período pré-menstrual os poros ficam mais aparentes, porque com o pico hormonal a gente produz mais óleo nessa fase, então os poros realmente ficam mais alargados. A acne também ela é desenvolvida nessa unidade pilosebácea. E uma coisa que acontece é que quem teve muitas espinhas durante a vida formam-se como se fossem microcicatrizes dentro daquele canal. Então aquele poro pode ficar permanentemente mais dilatado, como se fosse uma sequela. Um outro fator também que contribui é a espessura daquele pelo que vai sair pelo poro. Então em locais e em pessoas que têm pelos mais grossos, vai ter que ter uma abertura maior, então aquele poro também vai ser maior. Além disso, a gente observa que com a idade os poros também vão se alargando. Isso acontece principalmente porque durante os anos a gente vai perdendo fibras elásticas da nossa pele. Com menos fibras elásticas, a região em volta do poro vai ficar mais frouxa, então ele também tem a tendência de ficar mais largo. Então, resumindo, o diâmetro do poro vai ser basicamente por uma tendência genética da pessoa, por quanto de óleo que é produzido, pelo diâmetro daquele pelo e pela quantidade de fibras elásticas presentes. Entendendo esses fatores, a gente começa a compreender os tratamentos possíveis que vão atacar cada um desses fatores. Então ele vai se basear na redução da produção de sebo, na prevenção do envelhecimento da perda das fibras elásticas e, se necessário, na redução da espessura dos pelos. Lembrando aqui que eu vou falar algumas orientações gerais e não é indicado que você se medique antes de se consultar com seu médico dermatologista. Em relação à redução na oleosidade, uma das substâncias tópicas mais estudadas são os retinoides, que eles vão diminuir a produção de sebo e também já são um aliado contra o envelhecimento da pele, estimulando a produção de colágeno. Algumas medicações por via oral também conseguem controlar a produção de óleo, como os anticoncepcionais orais e a espironolactona. A gente conversou um pouco mais sobre essas medicações lá no vídeo de acne da mulher adulta, então se quiserem entender mais, confiram lá também. A depilação a laser, principalmente nos pacientes que têm pelos muito grossos, também podem reduzir o diâmetro dos poros naqueles locais. A gente também observa que alguns procedimentos que são classicamente indicados para quem tem muitas cicatrizes de acne podem ajudar também a melhorar o aspecto dos poros. Então alguns exemplos são os peelings, os lasers, a luz intensa pulsada, a radiofrequência microagulhada e o MMP. Também não se sabe ainda ao certo, mas parece que pequenas quantidades de toxina botulínica, do Botox, também podem melhorar o aspecto dos poros. E isso pode ser feito tanto com a injeção com seringas convencionais, como por exemplo com a MMP, que vai aliar a injeção dessa substância com o microagulhamento. E para as fibras elásticas, que a gente tinha conversado que a sua perda também pode contribuir para o aparecimento dos poros. O mais importante é a proteção solar. Já é muito estudado que a exposição aos raios ultravioleta fazem com que as fibras elásticas sejam consumidas mais rapidamente com a idade. Então esses são alguns dos tratamentos principais, mas é muito importante vocês saberem que eles não vão fazer os poros desaparecer
desaparecerem por completo. Até porque, como a gente falou no começo do vídeo, eles são estruturas anatômicas normais, presentes em todas as pessoas e que inclusive são muito importantes para o funcionamento da pele. Inclusive, se a gente parar para pensar, é até estranho que uma estrutura tão pequena da nossa pele, que é normal e que todo mundo tenha, gere tanto incômodo assim nas pessoas. Por que será que isso acontece? Até que ponto a gente deveria se incomodar tanto com a existência deles? Até que ponto isso é uma vontade nossa ou uma pressão estética da internet, dos filtros que a gente tanto vê por aí? Me contem aqui a opinião de vocês, se vocês se incomodam com seus poros, se vocês já fizeram algum tratamento ou têm alguma dúvida em relação a tudo isso que a gente conversou.